Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A liturgia de hoje nós nos encontramos com um texto belíssimo do profeta Isaías, porque nós sabemos que o matrimônio é um dos grandes símbolos da união de Deus, da aliança entre Deus e o seu povo. Deus se deixa representar por uma série de 10 imagens simbólicas diferentes de Deus. Nós falamos sobretudo por símbolo. Então ele é o Pai, ele é o vingador em favor do povo de Israel. Ele é o Senhor, mas Deus sobretudo é o esposo. E nessa relação de esponsalidade para com o seu povo, Deus permanece fiel. E é o povo que é infiel. Hoje, na leitura, Deus vai falar para o seu povo, para a sua esposa Israel. E vai dizer que ele se distanciou, mas agora ele volta para fazer uma união definitiva. Alegra-te, ó estéril, que nunca foste mãe. Exulta e regozija-te, tu que nunca destes à luz. Os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da bem casada, diz o Senhor. Ou seja, exulta, alegra-te, porque você vai ser mãe. E isso é em uma sociedade onde a maternidade, a paternidade tem grande importância. Era a garantia da sobrevida. Em uma sociedade onde se vivia pouco, onde se precisava dar as forças, e quanto mais numeroso fosse um povo, mais tinha a chance de prosperar. Alarga o espaço de tua tenda e distende bastante as peles das tuas barracas. Aumenta a casa, porque os teus filhos vão chegar numerosos, povoarão cidades abandonadas. Não tenhas medo, pois não sofrerás afronta alguma, nem te perturbes. Teu esposo é aquele que te criou. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor mesmo vai irromper na tua história e vai te desposar. E aquela que era considerada viúva, que era considerada abandonada, vai ser chamada agora de uma desposada, de uma que tem o seu marido, o seu Senhor que se aproxima. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. Veja que Deus não fala que volta ao seu povo porque o povo se converteu, porque o povo é fiel. Mas ele fala, eu te abandonei e agora eu volto. Volto para junto do meu povo. Aquela que era considerada abandonada, que era aquela que teve a infelicidade de não se casar, agora vê o seu esposo chegando. É o esposo que volta. Por pouco ocultei de ti minha face. A tradição bíblica vai falar que quem vê o rosto de Deus não pode permanecer vivo. Mas Deus se deixa ver por quem ele ama. Então Deus vai dizer, eu te ocultei a minha face, agora volto para que você possa observar a face do teu esposo, a face do teu Senhor. Juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Deus faz uma promessa. Não era que Deus tinha sido infiel, nem tinha se irritado com o seu povo sem motivos. Mas agora ele diz, não me irritarei mais. Deus reafirma nesse texto de hoje o seu amor incondicional para a sua humanidade. Ele não vai mais abandonar o seu povo. Ele não vai mais fazer com que o povo de Israel, e Israel é interessante que é uma palavra feminina em hebraico, não vai mais deixar que Israel seja mal afamado como um povo abandonado por seu Deus. Minha misericórdia não se apartará de ti, nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. A aliança se fundamenta em um Deus que é misericordioso. E esse Deus vai mostrar a sua indignação para com esse povo que é de coração duro, um povo que não muda. Mas agora ele vai dizer, não mais te abandonarei. O Senhor, que é a tua misericórdia, vai fazer você ver a face de Deus. Deus vai se mostrar como aquele que ama, aquele que está sempre com o seu povo.
Hoje, nós continuamos no Evangelho a escutar aquilo que era o Evangelho de ontem. Depois que então partem os discípulos com a mensagem de resposta para o Batista, Jesus vai fazer 3 perguntas retóricas. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é o caniço? Na margem do Rio Jordão, cresciam essas canas que são bambus. E eles eram inclinados todos numa direção, porque não tinham consistência, não tinham robustez em si, então para onde o vento soprava, eles se inclinavam. Alguns então, de tanto vento soprar na mesma direção, ficavam ali inclinados. E Jesus vai dizer, que fosse ver do deserto? Um homem, um caniço agitado pelo vento? Ou seja, quem é o Batista? O Batista é um homem forte, um homem capaz de denunciar o pecado. Pensa na relação dele com Herodes. Um homem vigoroso, um homem que não volta atrás para bajular, para dizer coisas que sejam agradáveis. Justamente o contrário, uma pregação fortíssima, vigorosa. Jesus vai dizer, o que vocês estão procurando aqui? Uma pessoa que simplesmente faz um discurso para agradar? Mas não, o Batista não é reconhecido assim. Um homem vestido com roupas finas? Também não. Se sabe que vestia pele de camelo como Elias e era o pregador do deserto. Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis, não no deserto. Ali estava o Batista no deserto. Então, não é que ali estaria alguém com a veste suntuosa, com as vestes finas. Então, o que foste ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. Então, este é o maior dos profetas, o único que vai indicar, eis o Cordeiro de Deus. Os outros vislumbraram de longe, mas o Batista é o grandioso, aquele que vai indicar o próprio Salvador, que vai batizar o autor do batismo. É de João que está escrito, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Então, que é a citação do profeta, e que vai dizer dessa pessoa que é o mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor. Então, Jesus reconhece deste profeta aquele que prepara o seu caminho. É ele o Messias. E vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Nascidos de mulher quer dizer, daqueles que compartilham a mesma fragilidade. Somos frágeis. Nascidos de mulher quer dizer, entre os seres humanos. Nenhum maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Então, Jesus faz não um confronto com João Batista, mas nos chama a uma lógica do reino de Deus, aonde aquele que é pequeno se faz grande. Então, que João Batista, que se reconhece o mérito, mas não é o único que é grandioso, mas a lógica do reino de Deus nos chama todos a nos fazermos pequenos para sermos grandes. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus. Então Jesus vai dizer, os cobradores de impostos se converteram e receberam o batismo de João, mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Irmãos caríssimos, nós nos encontramos de novo com este grande homem, que é o Batista. O Batista, como tenho dito para vocês, é a segunda personalidade que nos é apresentada como modelo nesse tempo de advento. Depois de Isaías, o profeta da preparação, nós encontramos o profeta que já anuncia a realização. Isaías anunciou no tempo distante e não vislumbrou a salvação. Ele suplicou que os céus se abram, mas não viu o momento que esses céus se abriram. João Batista é aquele que indica, eis o Salvador. Assim está a imagem de São João Batista sempre indicando, então, com um indicador, dizendo, eis o Salvador, que chegou o Messias. Que São João Batista interceda por nós. Que nós possamos fazer um belo caminho de preparação para nós celebrarmos o Natal do Senhor, para nós celebrarmos a sua segunda vinda.
Venham comemorar conosco no Santuário de São Francisco a preparação no Natal, com o concerto de Natal, no próximo sábado, às 20 horas do dia 18. E no domingo, na missa das 19 horas, presidida pelo cardeal Damasceno Assis, nós teremos o lançamento do seu livro sobre a história da Igreja de Brasília. Participe desse momento no nosso santuário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.